Olá! Começa agora mais um 30 Minutos, programa feito pelos alunos de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá. Hoje vamos falar sobre distúrbios alimentares e a entrevistada é a psicóloga Beatriz Ferreira Neves. Obrigada pela participação. Participando também do programa, meus colegas de jornalismo. Primeiramente, eu gostaria que você explicasse o que são os distúrbios alimentares e os principais fatores que levam à doença. Primeiro, obrigada pelo convite, de vocês, é um prazer estar aqui. Então, vamos à primeira pergunta. Distúrbio alimentar é tudo que sai da normalidade do comportamento de alimentação. Então, ou se eu como em excesso, ou se eu não como, pode ser caracterizado como um distúrbio de alimentação. As causas, a gente costuma dizer que são multifatoriais. O que é isso? São determinados, esse comportamento de comer excessivamente ou não comer, são determinados por vários fatores que juntos vão desencadear determinados sintomas, Então, nós temos, assim, vários distúrbios, por exemplo, o distúrbio de comer compulsivamente, que leva à obesidade, que a maioria dos obesos, apresentam esse quadro. Temos o quadro de anorexia nervosa, de bulimia nervosa. Os distúrbios que apresentam, assim, com mais frequência na clínica, nos hospitais, são a anorexia, que são os mais preocupantes, e, em segundo lugar, as obesidades mórbidas. Por quê? Porque são os distúrbios que causam morte, que têm o perigo de morte iminente. E geralmente, quando eles chegam na clínica, quando eles chegam no hospital, é porque eles já estão em um estágio bem avançado da doença. Olá, Beatriz, meu nome é Maicon. Em que idade os distúrbios são mais comuns? Entre 13 e 18 anos, tá? Agora, tem os distúrbios que se apresentam aos 20 anos, mais tardiamente. Quanto mais tardio esse distúrbio se apresentar, melhores as chances de recuperação. Por quê? Porque normalmente esses distúrbios que são apresentados mais tardiamente são ocasionados por outros problemas de saúde. A questão da anorexia a pessoa tem uma preocupação excessiva com a perda de peso, Então, tem uma mulher de 40 anos que está perdendo peso, anoréxica, mas você não quer emagrecer, Então, com certeza não vai ser diagnosticado como um caso de anorexia, Então, tem essa preocupação, tanto a bulímica quanto a anoréxica, elas têm essa preocupação com o peso, em manter o peso, preocupação com a perfeição. Prazer, Beatriz, meu nome é Germano e eu gostaria de saber como uma pessoa sabe que está com algum distúrbio alimentar. Então, Germano, a pessoa sabe, normalmente a pessoa que tem o problema, ela não dá essa conotação de problema, E mesmo com toda a informação que a gente tem de saúde, atualmente a gente tem acesso à informação de todo tipo, Então, ninguém mais fica sem saber se não quiser saber, Então, o paciente normalmente não faz essa avaliação de que ele tem um problema, Eu vou falar ela porque como são 95% são mulheres, acontece em meninas, então elas acham que não, é exagero da minha mãe, exagero do meu pai, exagero dos meus amigos, eu não tenho nada, Então, agora, existem os critérios, que a gente usa para avaliar quando uma pessoa está com um distúrbio alimentar. Então, a gente avalia depressão, normalmente a gente aplica vários inventários que a gente chama, que são testes, inventário Beck de depressão, e a gente aplica vários testes para saber o nível de comorbidades daquele paciente. Quais os problemas que estão provocando? Estresse, pessoas que sofreram bullying, sofreram abuso sexual, tem um grande ligação entre abusos sexuais e físicos e emocionais na infância e adolescente, com os casos de anorexia, bulimia e de obesidade mórbida também. Então, tem
Outras patologias como, por exemplo, a pele, né? Pele muito ressecada, nascimento de pelos, a menorreia, que é a suspensão da menstruação, no caso das meninas. Então, são vários sintomas que são levados em conta no momento de se fazer um diagnóstico de anorexia ou de bulimia. São feitos exames de sangue, obviamente, ver, né, todas essas questões aí. O médico vai fazer uma avaliação bem completa para depois chegar a essa conclusão. Oi, Beatriz, meu nome é Giovana. Eu gostaria de saber se os distúrbios alimentares podem estar ligados à genética da pessoa. Muito bem, Giovana. Eles podem, né? Podem estar ligados à genética e podem estar ligados muito frequentemente, né, aos hábitos da família. Geralmente, as meninas, elas são filhas de mães muito exigentes, né? Que sempre falaram de engordar, não pode engordar, você está comendo muito, você está, sabe? Então, gira muito, os assuntos em casa, eles giram muito em torno dessa perfeição física, né? É mais frequente o aparecimento dos distúrbios alimentares em pessoas que têm profissão como bailarina, né? Atletas, que precisa ter uma performance, precisa ter um corpo perfeito para aquele peso. As meninas que praticam hipismo também, né? Elas precisam ter um peso. No hipismo, 100 gramas de diferença, ela perde uma corrida, né? O cavalo já não dá conta mais. Então, modelos, né, que sabidamente, né, a gente tem tantos casos de modelo que foram a óbito, né, por conta da anorexia, artistas que precisam do corpo, né, que fazem esse uso do corpo profissionalmente, né, então são as maiores vítimas. O corpo nosso, ele é usado, né, como um símbolo, como uma forma de eu me comunicar com o mundo. Então, por exemplo, vocês já ouviram que tem ilhas lá na Ásia, que as pessoas fazem comprido o pescoço, né? Beleza lá é aquelas mulheres girafa, né? Que tem aquele pescoço comprido, fazem piercing. Aqui nós, índios brasileiros, a gente tem algumas tribos que é lindo para a menina poder casar, amarrar, né? Faixas de sisal em volta aqui do joelho. Aí fica assim, gordinho, joelho fino e aqui gordinho de novo. Esteticamente, eles acham bonito, é apreciado. Tatuagens, né, também são usados como símbolos e símbolos de status e etc. Então, o corpo, ele é um veículo, né, de comunicação. Então, tem essa questão cultural. A familiar, a gente sempre foca muito na familiar. Por quê? Porque a familiar, além do peso cultural, do que a família pensa, tem o peso emocional junto, né? Então, o que a minha mãe pensa sobre mim, o que digamos assim, as minhas amigas, a sociedade, minha professora pensa de mim é importante, mas o que a minha mãe pensa sobre mim é muito mais importante, né? Porque tem esse peso emocional aí, tem muita culpa, né? Vocês sabem que a psicóloga adora falar disso, né? A culpa que a filha sente em relação à mãe, a mãe sente em relação à filha. Então, essas questões agravam muito. Então, por isso que quando a gente vai tratar do paciente, a gente vai ter que abordar a família, e a família, é importante que ela participe do processo junto, porque senão não existe tratamento, né? A pessoa sozinha, ela não vai dar conta, né? Então, sempre tem uma abordagem familiar, principalmente no caso dos adolescentes e jovens, adultos, né? A gente tem que trazer a família junto, senão é muito difícil de tratar. Olá, eu sou a Tainara e eu gostaria de saber se a indústria da moda e o padrão de beleza das modelos, por exemplo, influenciam na doença. Aí entra nessa parte cultural, né? As meninas, elas... tá bom, tem um monte de modelo bonito, então eu também quero ser igual. Tudo bem, eu quero ser igual. Mas, dependendo do perfil psicológico das pessoas também, é que elas vão entrar em tais ou tais doenças, né?
Eu conheço vários modelos que nunca foram anoréxicas, né? Ou bailarinas, né? São magras, mas não caracterizaram anorexia. Então, tem um perfil psicológico, né? Agora, sem dúvida, tem uma pressão social muito grande hoje em dia, né? Para que você tenha um corpo de tal jeito, bonito é só ser daquele jeito, né? As pessoas, essa sensação de pertencimento durante a adolescência, ela é muito forte, né? O adolescente tem essa necessidade de pertencer a uma tribo, a um grupo, né? E o medo de, se eu não obedecer a tal padrão, se eu não responder a tal padrão físico e de comportamento e de roupa, né? Eu não vou ser aceito, né? Então, eu me lembro que, por exemplo, eu ia buscar o meu filho na escola e um dia eu fiz uma piada com ele. Eu falei assim, nossa, eu achei que sua escola se chamava... falei o nome da escola. E não... Agora eu descobri que chamava Abercrombie. Porque todo mundo que saía tinha uma camiseta escrita Abercrombie. Eu falei, deve ser o uniforme da escola, né? Ele falou, não, é porque a gente tem que usar, porque, né, todo mundo usa, então você tem que usar também. Então, essa ditadura da moda que todo mundo fala, né, de você ter que usar aquele modelo. Aí aquele modelo fica lindo lá na Gisele Bündchen, mas em mim ficou horroroso, né, porque eu não tenho o corpo dela, mas então eu tenho que emagrecer para usar aquele modelo. Então, realmente, os modismos, né, eles exercem uma pressão muito grande. Mas, quando a criança ou o adolescente, ele tem uma estrutura familiar muito boa, né? Ele recebe amor, ele recebe atenção, ele é olhado nas necessidades dele, tanto física quanto emocionais, ele não vai ter uma predisposição tão grande, né, de patologizar esse tipo de comportamento. Ele pode até ter por um tempo esses comportamentos, mas ele sempre volta para a normalidade, a gente poderia chamar, né, que seria o padrão normal de comportamento, de se alimentar, de se vestir, de se comportar. Né? Aí ele pode resolver ser gótico por um tempo e aí volta, né? Agora aquele que vai ser gótico e faz pacto de sangue, anda todo dia a noite inteira de roupa preta, né? Que fica alguma coisa assustadora para os familiares. Aí não é só por conta da pressão do grupo. Aí tem essa questão que a gente tem que olhar, que é essa predisposição psíquica, né? O que está acontecendo com essa pessoa para ela precisar procurar esse grupo, né? Se identificar tão fortemente assim. Então, a moda, ela realmente tem esse peso, mas a gente tem que ser um pouquinho assim, questionar um pouco mais, não aceitar essas coisas tão facilmente. Tudo bem, tem opressão, mas tem uma predisposição anterior a isso para que a pessoa vá e abrace, assim, né? É fácil, né? Você fala, é por causa da mídia. Tá, então se eu tirar a mídia da minha casa, meu filho sara? Né? Não é por aí. Então não vou deixar mais meu filho atender, né, celular, não vou deixar ele assistir televisão, né? Depois que o comportamento já está instalado, aí ele vai arranjar outro jeito, aí vai ser mais difícil. Aliás, um conselho, geralmente, quando é um caso grave, a primeira coisa que eu falo é falar, pai, cadê o celular? Pode ir daqui, não vai ter mais acesso ao celular, não vai ter... Quando tem que fazer uma intervenção muito, né, assim, intensa, porque está com risco de vida, aí realmente tem que interromper essa comunicação patológica que essa pessoa mantém, que ela é retroalimentada, né, pelos grupos, né, que existem sites na internet de incentivo, né, à anorexia, à bulimia e tal. Então, vai ter que ser interrompido para poder entrar um tratamento de choque. Obrigada. O tema é bem interessante, mas o 30 minutos vai para um breve intervalo, não saia daí. Era uma vez um cara que foi expulso do colégio aos 8 anos de idade. Motivo? Excesso de curiosidade. 20 anos depois ele inventou sozinho a primeira lâmpada elétrica. Aí o curioso virou gênio. Por isso, se você tem uma ideia, um plano, sei lá, experimenta levar a sério, mas vai lá e faz. E depois, escolhe o lugar certo para botar o seu plano em prática. Com certeza vai demorar bem menos que 20 anos para dar certo. Vestibular 2015, 1º de novembro, Barão de Mauá. Formação para realizar.
Voltamos com o segundo e último bloco do programa 30 Minutos. E hoje falamos sobre distúrbios alimentares. A nossa convidada é a psicóloga Beatriz Ferreira Neves. Agora quem faz a próxima pergunta é a aluna Francine. Olá, Beatriz. Eu gostaria de saber como a família pode ajudar a descobrir a doença e até mesmo a não desenvolver. A família tem que ficar muito atenta, realmente, porque a anorexia, ele dá sinais, né? O paciente, ele vai dando sinais. Então, por exemplo, ele se recusa a comer junto com a família, né? Então, se a família não tem hábitos de comer todo mundo junto, eles não vão perceber, né? Se cada um cata o prato e come num lugar, eles não vão perceber que aquela pessoa não está comendo. Quando eles se alimentam juntos, a pessoa sempre tem uma esquiva, hoje eu comi na escola, eu não estou com fome, eu acabei de comer não sei o que e tal. Quando come com a família, eles têm o hábito de ir colocando a comida pelas bordas, né? E fala que não quer comer isso, porque já comeu não sei o que, e tenta colocar pouco alimento, mas eles tentam fazer com que o prato pareça cheio, né? Para disfarçar. Inclusive, isso é ensinado até nos sites de anorexia, eles dão as dicas, né? Tomam bastante água, comem muito devagar, né? Mastigam muito, 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 mais do que é o esperado que se mastigue um alimento, para demorar bastante, né? Para todo mundo sair da mesa, embora ele fica lá, daí ele joga a comida fora. Um outro sinal, né, é o emagrecimento, a família observar o emagrecimento, né, porque geralmente eles começam a ter o emagrecimento, mas eles usam 2 blusas, 3 blusas, né, não ficam sem roupa dentro de casa, assim, não fica de short, porque os pais não verem que eles estão emagrecendo muito, então usa calça larga, né. Começam a ficar muito tempo afastado, porque tem um distanciamento social, a pessoa começa a ficar um pouco deprimida, um pouco antissocial, não quer sair com os amigos, não quer ir para a casa das pessoas, dos amigos. E também, no caso da bulimia, perceber se a pessoa sai da mesa e vai direto para o banheiro. Geralmente, ele fala, vou escovar dente, e fica muito tempo dentro do banheiro, né, que normalmente vai para provocar o vômito e tal. Então, tem que se ficar atento para esses sinais. Normalmente, os amigos avisam, né? Eu atendi alguns casos onde os pais ficaram sabendo porque os amigos ligaram e falaram, olha, fulana está muito magra, ela não come com a gente está preocupado. É muito frequente os professores, né, na escola, e os próprios amigos avisarem a família, né? Além da observação da família. Oi, Beatriz, meu nome é Sara. E segundo uma pesquisa, o Parlamento da França, ele aprovou uma emenda que torna crime modelos anoréxicas participarem de propagandas e desfiles. Se todos os países fizessem o mesmo, poderia diminuir a doença? Olha, nesse caso, eu acho que, claro, é uma iniciativa muito importante, porque, como a gente disse, isso tem esse mercado da moda, tem um peso grande, né? No sentido onde eles promovem, eles mostram modelos de corpo, né? Modelo de estilo, né? Tanto que os anoréxicos falam, anorexia não é uma doença, é um estilo de vida, né? Então, a anorexia e a bulimia. Então, é muito importante essas decisões, mas nesse caso, eles estão combatendo a consequência já, né? Por quê? Porque tem um monte de modelo morrendo aí, porque olha na passarela, tá vendo a coluna vertebral da modelo, né? Ela tem casos de desmaio, N casos de desmaio. Você vai aí nesse São Paulo Fashion Week, nos bastidores, né? Claro que eles não divulgam muito, mas tem muita modelo desmaiando. Então, existe, essa medida não protegeria somente as profissionais, né, que trabalham nessa área, porque como eles não vão poder contratá-las muito magras, elas vão poder comer, né? Porque geralmente a gente ouve relatos de modelos que chegam numa agência importante e elas já são magérrimas, eles falam assim, volta aqui quando você emagrecer mais 8 quilos, né? Aí ela vai embora e faz esses processos loucos de emagrecimento. Então, eu acho são medidas que eu acho que tem que
ter outras, né? Não é só isso que vai ajudar, mas é uma medida importante, né? E que vai, assim, ter um impacto grande, mas a gente não pode esquecer que é uma doença multifatorial. Beatriz, a sociedade contribui de alguma forma para o desenvolvimento da doença? Então, ela contribui no sentido em que dita, né, a moda na nossa época. Agora existiu, a gente sabe que antigamente, né, as mulheres mais cheinhas, né, eram, assim, os modelos de saúde, né. Depois tem as épocas, né, em que aí depois veio a época da Twigg, lá nos anos, acho que os anos 60, e ela começou essa coisa da modelo muito magra, né? Esse é o modelo de mulher, né? E o estilo de roupa também, os designs, eles vão desenhar as roupas para mulheres magras, né? Então, a sociedade, de uma certa forma, é conivente com isso, né? Então, essa pergunta que teve anteriormente, onde o governo da França toma uma atitude dessa, é uma atitude da sociedade, de uma forma, né, que a gente pode entender isso, combatendo, né, a magreza excessiva, né? Então, como que se combate isso também? Contratando modelos, né? Mostrando um salário altíssimo de modelos que não são tão magras, né? Porque ele só mostra o salário altíssimo dessas magérrimas, né? As outras que não são tão magras não ganham tanto, né? Então, talvez invertendo isso, né? Porque elas são tão lindas quanto. E incentivando, contratando atrizes que não sejam tão magras, né? E etc. Se você for ver numa novela da Globo, quantas gordas tem lá? Né? Pouquíssimas. Né? E ainda assim, quando tem, ela não faz o papel principal, né? Geralmente ela faz um papel secundário e tudo mais. Então, a sociedade tem que se conscientizar disso e tentar atacar esse problema, né? Tomando algumas atitudes nesse sentido. Beatriz, quais os tipos de tratamento que existe para pessoas com distúrbios alimentares? Então, o tratamento para os distúrbios alimentares, tanto a bulimia, quanto a anorexia, quanto o distúrbio da obesidade, eles vão abarcar, né, a parte médica, né? Existem remédios, né, que são os antidepressivos, os ansiolíticos, que geralmente o anoréxico, tanto o anoréxico quanto o obeso, tem um grau de ansiedade muito alto, né? E os antidepressivos, eles dão conta um pouco de dar uma equilibrada nessa parte da ansiedade, né? Os antidepressivos também, eles abaixam um pouco a necessidade de se alimentar tão frequentemente, né? E a parte de psicoterapia, que é importante para dar esse suporte para a pessoa entender o processo que ela está, entender que aquilo é uma doença, né? E entender por que aquilo apareceu nela, né? Por que ela desenvolveu, assumir esse papel aí que ela tem desempenhado para que ela possa aderir ao tratamento. Porque se o paciente não entender que é uma doença, que é um distúrbio, né? E que é responsabilidade dele, ele não vai também fazer o tratamento. Quando sai do hospital ou quando sai da vista das pessoas que estão cuidando, volta para os hábitos antigos. Então, o tratamento ele tem que ter um acompanhamento do nutricionista, do psicólogo, do psiquiatra, que vai controlar essa medicação, né? Nos casos de bulimia, às vezes se entra com medicação e às vezes quando o paciente ele tem uma resposta muito boa à psicoterapia, não é necessário entrar com medicação, né? Mas ele tem que se comprometer a comparecer toda semana no consultório, né? E tem que ter esse vínculo bom com o terapeuta. E aí o tratamento vai dando certo. E tem o nutricionista que vai fazendo as avaliações, né? E faz os exames de sangue para ver como é que tá as taxas, né? Hemodinâmicas para ver como é que está o andamento. Então o tratamento ele é multidisciplinar.
Grupos de autoajuda também podem ser considerados formas de tratamento? Claro, existe a terapia de grupo, né? Lá no Hospital das Clínicas nós temos vários grupos, né, de terapia com esses pacientes, onde eles compartilham, né, as questões deles com os outros pacientes e eles são tratados e tem muita resposta, né, desses grupos. Porque eles não se sentem sozinhos, né? Porque uma das questões dos anoréxicos, eles se isolam muito, né? E nesses grupos, eles começam a quebrar essa questão do isolamento, de se expor. As pessoas que desenvolvem os distúrbios alimentares, elas têm muita dificuldade de comunicar as emoções, principalmente as emoções negativas. Né? E nos grupos de autoajuda e na psicoterapia, a gente vai trabalhar essa questão com os pacientes, onde eles podem se abrir, né? Ter essa abertura para comunicar os sentimentos deles. Né? Então, eles são imprescindíveis. Né? E tem grupos assim que são de longo prazo, né? Tanto em clínicas particulares quanto em serviços públicos, né, que acontecem durante 2, 3 anos, até eles terem alta. Né? Quem vai dar alta são os terapeutas que coordenam esses grupos de terapêuticos, né? Grupos de psicoterapia, a gente tem vários nomes, né? Autoajuda porque eles também se ajudam muito, não é só o terapeuta que faz as intervenções, um faz intervenção com o outro, tipo assim, você está reclamando disso, mas por quê? Por que você não fez isso? É mesmo, eu tinha essa opção e não usei, por que eu não usei e tal? Então, eles se ajudam bastante, e mesmo fora de lá, né? Eles se falam, né? Eles se comunicam, então é um suporte a mais que os pacientes têm, né? Obrigada pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado, colegas de jornalismo. O 30 Minutos fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Até lá!